Olá pessoal, essa é uma videoaula voltada para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Bom, turma, nas últimas aulas a gente veio trabalhando com a parte do reino dos animais, reino animalia, né? E nós estudamos os vertebrados. Então nós vimos os 5 grupos de vertebrados seguindo uma certa ordem evolutiva, né? Vimos primeiros peixes, depois anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Na aula de hoje, nós vamos focar nos outros grupos de animais que são conhecidos como invertebrados. Nós vamos ver cada um desses grupos, as características, algumas características principais deles, tá? O foco da aula é que vocês conheçam esses grupos e vocês saibam quais são os seres vivos que fazem parte de cada um desses grupos, tá? A ideia aqui principal é essa, vocês conhecerem exemplos de cada um desses grupos. Bom, só para a gente relembrar rapidinho, todos os animais são pluricelulares, formados de várias células, eucariontes, ou seja, tem núcleo nas suas células, e são heterotróficos. Eles não conseguem produzir o próprio alimento, portanto, eles têm que buscar alimento no ambiente. A gente começa a parte principal dessa aula falando um pouquinho de simetria, tá? A simetria é a forma com que o corpo do animal é estruturado, como é a estrutura corporal desse animal, tá? Pode ser de dois tipos, a simetria radial e a bilateral. A simetria radial, se a gente fosse dividir o corpo desse animal em metades iguais, a gente poderia fazer isso de várias formas diferentes. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma estrela do mar. A gente conseguiria dividir o corpo dessa estrela do mar em duas metades se a gente fizesse um corte nessa posição, duas metades iguais. Agora, se eu fizer um corte nessa outra posição, eu também tenho duas metades iguais. Nessa posição, eu também tenho duas metades iguais. Então, esse é o tipo de simetria que a gente chama de simetria radial. Aqui a gente tem uma hidra, ó, a gente consegue dividir o corpo desse animal em duas metades iguais, fazendo vários cortes, né, diferentes. Agora, a simetria bilateral é quando o corpo só pode ser dividido em duas metades iguais, de uma só forma, tá? É o que ocorre em todos os demais animais. Então, a radial, ela vai acontecer principalmente em quinidários e equinodermos. Eu vou mostrar para vocês, tá? Imagens desses animais. E a bilateral é em todos os outros animais. Apenas um único grupo de animais é considerado como assimétricos, ou seja, não possui simetria, que são os poríferos. Nós vamos falar deles daqui a pouquinho. Então, olha só, aqui a gente está representando a simetria bilateral usando uma lagosta, certo? Então, a única forma de você cortar o animal o corpo desse animal para obter duas metades iguais seria nesse sentido. Qualquer outra forma, se você for cortar o corpo do animal, você não vai ter duas metades iguais. Então essa é a simetria bilateral, dois lados. Agora, a simetria radial não. Existem várias formas, vários sentidos que você pode cortar o corpo desse animal e mesmo assim você vai ter duas metades iguais, duas metades equivalentes. Aqui seria um porífero, então, ele não possui simetria. Aqui uma estrela do mar que possui a simetria radial e aqui um cavalo que possui a simetria bilateral. Bom, a simetria bilateral ela traz algumas vantagens para os animais que possuem. Então, primeiro, maior facilidade de locomoção, né? Porque quando o animal tem uma simetria bilateral, quer dizer que ele tem um lado que é a parte da frente e outro lado que é a parte de trás. Então, você consegue, evolutivamente falando, né? As patas desses animais, elas se adaptam para o animal andar principalmente de frente, na maioria das vezes. Então, facilidade na locomoção. Também maior facilidade na alimentação. Se ele locomove melhor, ele também consegue capturar mais alimentos.
E também os órgãos sensoriais, como olhos e ouvidos, né, que possuem sentidos, eles são voltados para frente. Então isso aumenta também a percepção do animal. Ele consegue ter um foco melhor. Bom, nós vimos antes que quando a gente classifica um ser vivo, ele vai ser agrupado dentro de um reino e cada reino possui várias subdivisões, né, que a gente chama de filos. Então, um reino, que é um grupo grande, ele é formado por grupos menores que são chamados filos. No caso do reino Animalia, são 9 filos. Até agora a gente trabalhou com um filo só, que é o filo dos vertebrados, né, dos cordados. Na aula de hoje nós vamos ver os 8 outros filos aí. Todos esses 8 filos são considerados animais invertebrados. Vamos começar pelos primeiros, que são os poríferos, né? Filoporífera, são as esponjas do mar. Esses foram os primeiros animais a surgirem no nosso planeta, tá? São animais extremamente simples ainda. Muita gente, quando olha para eles, nem reconhece eles como animais, mas eles são animais. Só que eles são animais muito simples, né? Eles não possuem patas, não possuem olhos, nem boca. São animais fixos num lugar, eles são sésseis, então eles vivem a vida toda preso num substrato, mais ou menos como uma planta, por exemplo, né? Eles obtêm o alimento deles filtrando a água do mar, são animais marinhos. Tem o corpo todo perfurado por poros, por buraquinhos, por isso poríferos. E eles têm reprodução tanto sexuada, produzindo gametas, espermatozoides e óvulos, quanto assexuada. Se você parte uma esponja ao meio, por exemplo, as duas metades sobrevivem e continuam se desenvolvendo. Olha aqui, tem algumas imagens, tá? Alguns exemplos. Então vocês podem ver que a esponja do mar, verdadeira, né? Ela é bem diferente do Bob Esponja lá que a gente vê no desenho animado, que tem aquele formatinho quadrado de Scott Bright, né? Mas não, os poríferos na vida real, eles têm esse formato que lembra um pouco um vaso, tá? Olha como eles vivem. Lá por dentro do corpo deles tem várias células que têm esses rabinhos e essas células vibram esses rabinhos e produz um fluxo de água. Então a água entra no corpo do animal através desses poros e sai aqui por cima através desse buraco maior. E aqui vários nutrientes, restos de alimentos que tem misturado na água, o animal consegue digerir e vai conseguir absorver os nutrientes. Então é assim que ele sobrevive, filtrando a água do mar. O próximo grupo é chamado de quinidários, filoquinidária, né? Os exemplos aí é água-viva, hidras, corais e anêmonas. Então, vários tipos de águas-vivas diferentes, tá? Anêmonas, que é aquele lugar onde o Nemo, do Procurando Nemo, mora. Aquilo lá é um animal, muita gente acha que é alga, alguma coisa assim, mas na verdade é um animal, tá? E os corais. Olha, então isso aqui é uma hidra. Então alguns quinidários são fixos, são sésseis. Outros têm forma livre, ou seja, eles conseguem se movimentar através da água, tá? E a característica principal deles é que eles possuem células urticantes, ou seja, eles têm algumas células que liberam um tipo de uma toxina que causa queimadura em algum animal que toque nesses quinidários, tá? Então, quando a gente vê a água viva nos desenhos animados, por exemplo, causando um choque, na verdade não é choque que elas dão, tá? Elas causam queimaduras que podem ser bem sérias. Eles também possuem reprodução sexuada, né, através de gametas, espermatozoides e óvulos, e também assexuada, também muitas vezes através da bipartição, tá? Vou mostrar para vocês, e do brotamento. Então nós vimos as águas vivas, essas são de forma livre.
Anêmonas, corais são sésseis, são fixos, né? Aqui a gente vê algumas imagens de corais. A hidra, que também, olha aqui como acontece uma reprodução assexuada. Essa aqui é uma hidra adulta e a partir dela está nascendo outras hidras menores por um processo que a gente chama de brotamento. Então, a partir do corpo adulto, você vê surgindo um outro corpo menor e depois esse corpo aqui vai se soltar e vai formar um outro indivíduo, certo? Então isso seria uma reprodução assexuada. Então as águas-vivas eles têm o corpo nesse formato de medusa, que a gente diz. Então embaixo tem uma boca, tá? Onde ela ingere o alimento. Dentro do corpo tem uma cavidade digestiva, onde o alimento vai ser digerido. Qualquer resquício, qualquer coisa que não for aproveitado vai sair de novo pelo mesmo buraco, tá? Então a gente diz que é um sistema digestório incompleto, porque só tem uma abertura, que é a boca. É por onde o alimento entra e também é por onde os dejetos saem, tá? Então aqui seria a medusa e aqui é o pólipo, que é quando é fixo, né? Uma anêmona, um coral tem esse tipo de corpo. Uma água-viva tem esse tipo da esquerda aqui, certo? Aqui a gente consegue ver até a boquinha da anêmona. Os plateumintos, filo plateumintes, né? Que são vermes de corpo achatado. Vou mostrar imagens para vocês. A planária, a tênia, esquistossomo, tá? Esses também possuem reprodução sexuada através de gametas e também assexuada através da bipartição. Muitas vezes um corpo ele pode ser separado em duas metades e essas duas metades sobrevivem, se regeneram e dão origem a dois indivíduos. Então essa é a planária, muito simpatiquinha, um animalzinho muito bonitinho. Ele vive em água doce e ele tem essas áreas aqui que parecem uns olhinhos, né? Meio vesguinha, bonitinho demais. Isso aqui na verdade é a central nervoso deles, né? Quase um cérebro, mas ainda muito rudimentar, tá? Bastante simplório. A planária é muito conhecida por ter uma grande capacidade de regeneração. Então, muitas vezes, quando você divide o corpo desse animal ao meio, a parte de trás desenvolve, cresce a parte da frente de novo, e a parte da frente cresce a parte de trás de novo. Então, o animal se regenera e aí fica dois ao invés de um só. Olha só, aqui a gente consegue ver, aqui é a boquinha dela, tá? Onde ela se alimenta. Então digere o alimento lá dentro e depois qualquer dejeto é eliminado pelo mesmo buraco. Sistema digestório incompleto. E essa é a tênia, que é muito conhecida também como solitária, né? São animais parasitas, eles invadem o sistema digestório da gente e fica ali sobrevivendo, se alimentando de sangue e tudo mais. Podem ficar muito grandes e percebam que são vermes de corpo achatado, né? Então o corpo deles não é cilíndrico, é um corpo achatado, certo? Aqui a gente vê uma imagem focando mais na cabeça do animal. Então ele tem esses dentinhos aqui que ela usa para raspar o intestino, né? Sangrar e se alimentar do sangue também. E aqui são ventosas que ela usa para fixar na parede do intestino. Depois a gente fala de nematódios, filonematoda, que também são vermes, só que agora são vermes de corpo cilíndrico, é um corpo redondo, certo? Os exemplos são a lombriga e o oxiuro. E esses são os primeiros que possuem tubo digestório completo. Então agora esses animais desenvolveram boca e ânus. Então não tem mais aquela coisa de o alimento entrar e os dejetos saírem pelo mesmo orifício. Não. Agora os alimentos entram por um orifício, que é chamado a boca, tem a digestão e depois ele é eliminado por outro orifício, que é o chamado ânus, certo? E outra coisa, a partir daqui, esses animais só fazem reprodução sexuada. Então eles têm o verme macho, tem a verme fêmea, e eles vão cruzar, vão liberar espermatozoides, óvulos,
e vão desenvolver os seus filhotes, tá? Não tem mais reprodução assexuada. Então aqui imagens de lombrigas, tá? E aqui embaixo o oxiuro. Os oxiuros são menorzinhos, né? Eles atingem no máximo aí uns 3 centímetros, enquanto a lombriga já é maiorzinha, pode atingir aí até uns 30, 40 centímetros. Aqui tem os esquemas, a gente vê a fêmea aqui maior, o macho menor, então tem dimorfismo sexual, tá? A aparência do macho e da fêmea são diferentes. E o macho libera espermatozoide, ele tem uma espécie de um espinho aqui, que ele introduz na vulva da fêmea, e o espermatozoide escorre por esse espinho, fecunda a fêmea. Essa fêmea vai botar ovos, e esses ovos saem nas fezes do animal ou da pessoa que está contaminada com esses vermes, né? Então, esses ovos vão para o ambiente e a partir disso conseguem contaminar outras pessoas, outros animais e o ciclo continua. Agora a gente vai falar dos moluscos, filo molusca, tá? Alguns exemplos aí é a ostra, o caracol, a lesma, a lula, o polvo. Tem uma variedade grande desses animais, né? Eles têm um corpo bem mole, daí o nome moluscos, né? E tem uma divisão aí de cabeça, pé, que é a parte que ele utiliza para se locomover, e o saco visceral, que é onde ficam os órgãos. Todos eles têm concha, em alguns casos essa concha fica dentro do organismo deles, né, protegendo algum órgão, alguma coisa, ou em alguns casos a concha está por fora e a gente consegue ver. Apenas reprodução sexuada. Então, ó, ostras, mexilhões são moluscos, então nesse a gente vê a concha por fora, né? Por dentro do animal a gente vê lá as outras estruturas, tá? Aqui, ó, a gente vê uma ostra com uma pérola dentro, né? As pérolas são produzidas por esses animais como uma forma de defesa. O corpo deles é muito mole, né? Muito sensível. Então, qualquer corpo estranho que entre dentro dessa concha pode causar alguma lesão, alguma coisa assim. Então, para se defender, o animal vai lá e libera um líquido, tá? Esse líquido, então, envolve esse material com líquido, vamos supor, um grão de areia entrou aqui, dentro do corpo do animal, tá? Ele envolve o grão de areia com esse líquido e esse líquido endurece. Aí ele vem com uma nova camada, endurece, mais uma camada, endurece, e assim vai formando a pérola, tá? Nesse caso aqui, a gente está vendo um mexilhão aberto, só que na natureza eles não se abrem dessa forma, tá? Eles ficam só fechadinhos. Essa área aqui é interessante, que é o chamado pé, tá? É o pé do animal. Ele utiliza isso aqui para se locomover. Então, ele coloca o pé para fora da concha, fixa em algum lugar e puxa a concha. E aí, assim, ele consegue se movimentar. Os caracóis, que tem a concha por fora também, e as lesmas, que tem concha também, mas a concha fica dentro do organismo deles. Os polvos e as lulas, né? Esses são também moluscos. Inclusive os polvos têm um sistema nervoso bastante desenvolvido, são animais muito inteligentes, né? E são considerados aí os invertebrados mais inteligentes. Depois a gente fala de anelídeos, filoanelida, que são vermes, só que agora vermes de corpo segmentado. A gente vai ver nas imagens que o corpo do animal tem várias marquinhas, né? Como se fossem anéis, por isso anelídeos. Eles só fazem reprodução sexuada. Então, quem são as minhocas, tá? Percebem os anéisinhos, né? Em volta do corpo do animal. E as sanguessugas. Agora vamos falar dos artrópodes, filo Artrópoda. Bom, esse é o grupo de animais, pegando todos, vertebrados ou invertebrados, esse é o grupo de animais que tem maior variedade de todos, tá? Então eles estão espalhados pelo planeta inteiro
e é o que tem o maior número de espécies, assim, de longe, tá? Se a gente for pegar todas as espécies de animais que são conhecidas, mais da metade vão ser artrópodes. Bom, para a gente organizar um pouquinho, nós vamos dividir os artrópodes em três grupos menores. Então, o reino é o Animalia. Abaixo do reino, eles estão no filo dos artrópodes. E dentro do filo dos artrópodes, tem várias classes. Então, cada uma dessas aqui é uma classe do filo artrópoda, tá? Então, a primeira classe seria os insetos. Então, alguns exemplos aí: formiga, barata, mosca, gafanhoto, borboleta, besouro, tá? Animais aí extremamente importantes para a manutenção de qualquer ecossistema, né? Qualquer ambiente, para ele funcionar legal, precisa desses insetos. Mas também tem os aracnídeos, que é aranha, carrapato, escorpião. E também os crustáceos, camarão, lagosta, siri, caranguejo, certo? Principal característica desses animais é que eles têm apêndices articulados, ou seja, patas que têm articulação, né? Eles conseguem dobrar, e é daí que vem o nome deles, artrópoda. Artro, articulação, poda, pé, perna. Então são patas, né? Pernas articuladas. Eles também possuem um exoesqueleto. O que é isso? Eles têm um esqueleto, mas o esqueleto deles não é como o nosso, feito de osso, né? O esqueleto deles é como se fosse uma casquinha que cobre o corpo desses animais, tá? Por fora, tá? E eles fazem reprodução sexuada. Então vamos lá, insetos. Aqui alguns exemplos: a borboleta, o besouro, a joaninha, que é também um tipo de besouro, o bicho-pau, a abelha, gafanhotos, as libélulas, as moscas, tá? Então, por fora do corpo desse animal, possui essa casquinha aí, esse exoesqueleto. Os aracnídeos são as aranhas, tanto venenosas como não venenosas, certo? Essa é a famosa viúva negra. E também os escorpiões e os carrapatos, esses são aracnídeos. E aí vem os crustáceos, as lagostas, olha o tamanho dessa, né? Os camarões, o siri e os caranguejos. Aqui diferentes espécies de caranguejos. Uma das principais formas de se diferenciar um inseto de um aracnídeo, de um crustáceo, é a quantidade de patas, né, de pernas. Insetos possuem 3 pares de patas, né? Então 6 patinhas. Podem ver que todos os insetos aqui têm 6 patas. Agora, as aranhas, os aracnídeos, eles possuem 8 patas. Tá? Carrapato, escorpião também. Enquanto que os crustáceos vão possuir de 10 ou mais patas. O último grupo que a gente vai trabalhar é os equinodermos, né? Filo Equinodermata, que significa pele com espinhos. São estrelas do mar e ouriços do mar, tá? Esses têm algumas características interessantes, importantes. Por exemplo, o sistema hidrovascular, eu vou mostrar imagens para vocês, vou explicar melhor. Eles têm uns pezinhos que eles usam para se locomover, que são chamados de pés ambulacrários, tá? Eles possuem um endoesqueleto, ou seja, um esqueleto que fica dentro do corpo. Ainda não é um esqueleto como o nosso, feito de osso, mas já é um esqueleto que fica dentro do corpo, certo? Eles também possuem uma reprodução sexuada, certo? E eles têm, então, relembrando da simetria, eles têm simetria radial, mas é chamada de simetria radial secundária. Porque a larva desses animais, elas têm simetria bilateral, tá? Eu vou mostrar a imagem. O adulto tem simetria radial, mas a larva tem a simetria bilateral. Olha só, as estrelas do mar, né? Então, embaixo da estrela do mar, a gente vê como se fossem essas anteninhas aqui. Esses aqui são os pés ambulacrários, tá? E eles são movidos à base de água. É um sistema hidrovascular.
Então, conforme o animal injeta a água lá dentro, o pezinho cresce. Se depois ele retira a água, o pezinho diminui. Então, com isso, ele consegue fazer movimentação e o animal vai se movimentando, mexendo esses pezinhos aqui. E aqui os ouriços, ó. Essa aqui é uma imagem do esqueleto de um ouriço. Quando você retira, ele está morto. Você retira a pele dele, retira esses espinhos. Por dentro você vê essa estrutura, que é oca. Aí lá dentro tem os órgãos do animal. Olha só, o sistema hidrovascular, né? Como ele funciona. Então ele é como se fosse umas veias e artérias dentro do corpo do animal. E aí tem essas injeções de água, né? Então o animal, a própria água do mar, ele puxa para dentro do corpo dele e essa água se movimenta dentro desse sistema hidrovascular. E ele utiliza esse sistema então para mover os pezinhos e ele poder se locomover. Essa é a larva de uma estrela do mar. Então percebam que a larva ela tem uma simetria radial, uma simetria bilateral, né? A gente, se for cortar esse corpo em duas metades iguais, só poderia ser nesse sentido, né? Aí você tem dois lados iguais. Se você cortar de qualquer outra forma, você não vai ter duas metades iguais, tá? Somente nesse sentido. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Estudem bastante, façam as atividades aí que eu mandei para vocês. E na semana que vem tem mais vídeo. Valeu, um abraço.